Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor e estou aqui com o Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor. E hoje a gente vai falar de duas coisas, na verdade. Vamos falar sobre provas preparatórias, aquela prova ali que está na sua planilha entre ali no meio do seu ciclo, entre o começo da sua preparação e sua prova-alvo. Vamos falar sobre qual é o papel dela, qual é a recomendação de provas preparatórias. Mais uma vez vamos explorar aqui o Murilo como treinador. E, por coincidência, na verdade não é nada de coincidência, o Murilo acabou de fazer uma prova preparatória para a maratona que ele vai fazer, a maratona de Florianópolis. Vamos também aproveitar e rapidamente avaliar a prova que foi a Seven Run. Tudo bem, Murilo? Como é que você tá? Tudo ótimo, André. Tudo ótimo por aqui. Espero que com você aí também, com os nossos ouvintes. Um prazer estar aqui novamente com vocês hoje. Muito bom. Murilo, eu sei que você teve aí uns percalços, né? Ficou um pouco doente, acho que já tá recuperado, né? Mas Sim. deixando essa coisa, aliás, que faz parte, né? A gente, isso não tem como evitar. A gente tem que fazer um episódio sobre treinar ou não treinar doente. Isso é uma coisa que eu acho que é uma coisa importante. É polêmico. Polêmico. Mas enfim, você tá aí se preparando para sua maratona e você fez a prova Seven Run. Então, antes da gente falar especificamente do papel da prova preparatória, vamos rapidamente falar um pouquinho sobre essa prova. Conta pra gente que prova é essa, onde ela acontece, e vamos fazer aquela breve avaliação aqui pra gente ver se é ou não é uma boa prova preparatória. Beleza. Bom, André, a Seven Run é uma prova que, como o próprio nome diz, né, o Seven de 7 em inglês, é uma prova que tem distâncias diferentes, sempre múltiplos de 7. Então, essa prova teve 7, 14, 21. E, se eu não me engano, esse foi o primeiro ano que eles colocaram também a distância de 28 quilômetros. De forma bem estratégica, né? A organização fez isso pensando nas pessoas que estão treinando mesmo para maratonas, né? Agora, no meio do ano, começo do segundo semestre, tanto as provas nacionais quanto as provas internacionais que caem perto desse período que eu mencionei. A Seven Run é uma prova organizada pela Iguana Sports, né? Que eu, pessoalmente, gosto bastante das provas da Iguana. Eu acho que sempre que tem uma estrutura bacana, um custo-benefício ali legal também, uma prova de preço honesto e entrega bastante ali qualidade, né, nos seus eventos, né? E a Seven Run, ela acontece toda na Marginal. Então, eu corri ali largando pertinho da Ponte Estaiada ali, na Roberto Marinho com a Ponte Estaiada. Aí corre-se ali para a direita, sentido Parque do Povo, e depois faz um retorno, e depois vai para o sentido esquerdo, sentido ali Ponte João Dias, e depois retorna, e no final sobe-se e desce, acho que, se não me engano, 3 vezes a Ponte Estaiada, né? Vai para Roberto Marinho, aí sobe de novo, volta, e finaliza ali também com uma rampinha, porque a chegada da prova é na Ponte Estaiada, é em cima, né? Não no topo dela, mas numa das rampas mais baixas da Ponte Estaiada. Então é isso, é uma prova bem, bem interessante. Legal, Murilo. Bom, vamos rapidamente aqui ver, então avaliar Boa. sobre as nossas características que a gente sempre avalia, né? Então, sobre custo-benefício, você já deu a deixa aí, acho que, o que você acha do custo-benefício, de 1 a 5 estrelas? Tá, eu vou dar nota 5, André. Eu acho que é uma prova que, pensando nos valores que atualmente a gente encontra, né, uma prova honesta, como eu falei. Eu paguei R$ 211 na inscrição, já com as taxas, né? O valor dela estava 199 quando eu fiz a inscrição. E assim, uma prova que bacana, a camiseta é legal, a organização é boa, como a gente vai entrar em detalhes. Então eu vou dar nota 5 aqui para custo-benefício. Fechou. Uhum. Os custos são sempre altos, né? Em São Paulo também tem essa tendência, mas pelo jeito é Sim. uma prova que entrega bastante. Em termos de organização, e aqui a gente vai juntar tudo numa coisa só. Feira, kit, medalha, Tá. largada, hidratação, banheiros, vamos simplificar, né? Organização, Boa. quantas estrelas? André, eu vou dar nota 5 também, porque eu gostei bastante, começando pela retirada do kit. Foi dentro do Shopping Marketplace. Você estacionava o carro, entrava no shopping, já tinha alguns totens indicando onde seria a retirada do kit, alguns staffs no meio dos corredores indicando.
foi dentro de uma loja desativada, então um espaço exclusivo ali para a retirada do kit, sem grandes coisas, não tinha ali, tinha um ou outro stand, mesinha ali de algum patrocinador, distribuindo um flyer, alguma coisa, mas não tinha uma feira, tá? Mas é algo também que eu não esperava para essa prova. O kit bacana, com alguns cupons de desconto, com um ou outro brinde, um shampoozinho, liquids, aqueles eletrólitos lá em pó. A camiseta também bem legal, tecido bem bom. A medalha, eu não sei onde eu enfiei essa medalha, mas está em algum lugar aqui. Justo. Como você mesmo fala, eu não ligo tanto para medalhas, mas ela está por aqui. Mas é uma medalha também bonita. Organização da largada fluiu super bem. A minha distância, 28 quilômetros, largava antes, então largava às 5h45 da manhã. E as demais distâncias, 7, 14 e 21, largaram às 6h30 da manhã. Logo quando eu cheguei, eu fui de bike, tinha um bicicletário, então achei isso bem legal. Tinha uma área ali só para você guardar sua bicicleta, tinha estacionamento também bem próximo, tudo juntinho ali, guarda-volume, estacionamento, bicicletário, tudo fluiu super bem. Não foi tumultuada a largada dividida por baias de pace, de ritmo. Havia pacers também, para as diferentes distâncias, vários pacers. Para cada tempo de conclusão de prova, havia, se não me engano, 2 pacers. Então, assim, foi bem bacana isso, ajudava bastante. Havia muitas vezes que isso motivava, né, alguns atletas que queriam fazer a prova ali para tempo. E que mais? Hidratação durante o trajeto, assim, impecável, a cada aproximadamente 3 quilômetros, vários banheiros ao longo do trajeto também. Não me recordo muito bem de qual distância, não me engano, a cada 6 quilômetros a gente tinha ali alguns banheiros, e eu não os vi tumultuados em nenhum momento, então eram mais de um banheiro químico em cada um dos pontos. Tinha até gel de carboidrato durante o trajeto, eu não peguei, né? Eu gosto de usar sempre aquilo que eu já estou habituado e recomendo que as pessoas façam isso, mas achei interessante que para os 21 e para os 28 tinha ponto com gel de carboidrato, tinham 2 postos, 2 ou 3, acho que 2 com isotônico. Boa. Tinha aquelas esponjinhas também para você molhar a cabeça e você resfriar um pouquinho o seu corpo. Caramba, então, e tava quente assim? Não tava, mas assim, já estava planejado lá que ia ter, eles falaram que iam colocar, então tinha. Eu corri com mais ou menos 20 graus, assim. Então não estava quente, né? Uma temperatura, nossa, sensacional para performar, mas também não é nada quente, não é algo que chega a atrapalhar de forma significativa ou a ponto de você ter ali uma insolação, alguma coisa do tipo. Justo. Mas tinha ali uma estrutura bem bacana. Então, para a organização, eu vou dar nota 5 também. Legal. Bom, próximo tópico é beleza. Aqui acho que você não vai dar 5, né? Acho que... Não sei, eu não quero te influenciar. Mas acho que, sabendo que é ali na marginal, nada contra a marginal, acho que tem muito potencial, principalmente quando terminarem de despoluir, se é que estão despoluindo, mas enfim. Beleza, eu vou dar nota 3, André, porque assim, eu gosto da cidade de São Paulo, eu acho interessante, mas eu gosto muito mais das provas, pensando em beleza, já que é para explorar a cidade, gosto muito mais, por exemplo, de uma São Silvestre, que você passa em vários pontos ali famosos da sua cidade, e não de uma prova que você fica indo e voltando na marginal, que é uma coisa meio de doido, né? Meio chato. Eu só não vou dar uma nota menor do que 3, porque eu acho que os trajetos ali, quando você corre na ponte estaiada ou mesmo passa na marginal embaixo dela, é um visual diferente, é legal. Fico pensando assim, alguém que... Eu moro perto, então eu vejo a ponte estaiada com frequência, mas eu fico imaginando alguém que não. É uma visão diferente, saem umas fotos legais, então nota 3 aqui. Sim. Você sabe que recentemente eu fiz um treino ali no Bruno Covas, um treino longo, e eu me surpreendi, cara. Eu achei que até uma marca de tênis pegou ali para cuidar, né? Colocou um stand. Só tem 2 poréns, eu diria. Que é o cheiro do rio, que sinceramente é forte, assim, me incomoda. E o 2, que esse eu relevo porque eu tenho dó das capivaras ali, mas a quantidade de cocô de capivara que tem no trajeto, cara, é impressionante. Assim, eu tava muito concentrado, não pisei em nenhum, mas porque eu me dediquei muito a essa tarefa, assim, porque eu via vários... Pensou? Eram uns montinhos, assim, e, cara, vários pisados, assim, sabe?
Você Então, pisa, escorrega, cai com a mão no pois outro. Já é, pensou? exato, assim. Mas a Capivara tudo bem, mas o Rio eu considero como paulistano uma Uhum, absoluta e total vergonha. Eu já com tive, assim, certeza. tô viajando aqui, né? Mas eu já imaginei, assim, se eles despoluem esse rio, cara, e começa a Ah, colocar ali uns restaurantes, né, com um pier ali no rio, ia ficar umas regiões mais legais, assim, de São Paulo. Eu viajo na minha cabeça, mas sim. vamos ver se antes de eu morrer eu vejo algo assim, porque eu acho que tem potencial. Só deles colocarem a ciclofaixa, só deles Aham. colocarem essa pistinha, né, que é do outro lado de corrida, já deu um up ali na região, né? E Uhum, você com vê, né, a certeza. natureza dá um jeito, né, cara? Ali, na parte mais pra frente, mais perto ali da região, como você falou, da Ponte João Dias, Uhum, não sei se eles podaram mesmo, começou a crescer uma mata ali. E aí sim. você corre ali, você vê que tem natureza. A natureza, se você não atrapalhar, ela faz o Uhum, trabalho dela, assim, sabe? Então, não tem sei, a razão. gente fica no aguardo aí de projetos mais inteligentes para melhorar aquela região. Uhum, Bom, boa. então, performance, já imagino que em tese é plana, né? Mas assim, por ser uma prova longa, não tem muito Uhum. jeito, né? Acaba ficando meio que um vai e volta, passa pela ponte, como é que é? Então, assim, André, pensando em performance, né? Então, eu vou dar nota. Deixa eu falar primeiro os meus poréns aqui, aí eu vou refletindo sobre a nota. É uma prova que, por ser marginal, né, relativamente plana ali, quando tem um pouquinho de subida, um pouco de descida, é muito pouco perceptível, né, e não chega a atrapalhar. Tanto é que as provas que têm essa ênfase em performance sempre são na marginal, né, 90% delas são na marginal. É, Agora, eu acho que a época do ano ainda é um pouco. Foi no dia 27 de abril, né? É uma época que ainda tem uma incógnita ali se você vai pegar temperatura mais amena ou vai pegar temperatura um pouco mais quente. Eu tive a sorte de pegar 20 graus, poderia estar mais, poderia estar menos. Então é um pouco duvidoso isso, né? Ficou pensando assim, se fosse uma 100% para performance, talvez eles pudessem jogar um pouquinho mais para frente, né? Que mais? Eu achei o final da prova muito duro, né? A partir ali do 24º quilômetro começam as subidas da Ponte Estaiada. Então, teve ali um agravante, que foi o fato de que eu estava me recuperando de uma gripe, estava ali há alguns dias já relativamente bem, mas eu acabei tendo uma recaída ali da minha saúde por conta dessa prova. Então, no final, isso acabou pesando bastante também. Mas fiquei imaginando, se eu tivesse ido para tempo nessa prova, o final teria me atrapalhado de forma bem significativa, né? Essas pontes ali, se não me engano, 3 vezes a ponte estaiada, atrapalha bastante. Então, assim, esses pontos me fazem refletir de que para a performance talvez não seja a melhor das provas, né? Lembrando que eu preciso analisar também talvez os 7, os 14, os 21, e para essas distâncias você só subia uma rampa mais curta para terminar a prova. Então, realmente, só nos Ah, 28 que você perfeito. tinha essas várias vezes. Essa era a minha pergunta, na verdade. Uhum, Porque eu vou correr, inclusive, uhum, final de semana que vem, né? A ASIC dia 18 de maio, né? Porque esse episódio vai pra lá, já vai ter tido a meia maratona. uhum. E a ASICS Golden Rush, se eu não me engano, ela não passa pela ponte, ou passa, você sabe? Eu acho que não passa, André. Se eu não me Ou engano, seja, não a passa pela ponte só é ponte. necessária mesmo para essas distâncias maiores, né? Sim. Porque não Eles tem, acho que não. poderiam ter avançado um pouco mais na marginal, né? Eu achei assim interessante, como era uma preparatória, e depois a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a importância disso. Assim, não foi algo que me chateou ter ali a ponta estaiada, me Sim, sim, sim. prejudicou, muito pelo contrário, gerou um esforço a mais ali que foi interessante, Sim. né? Pensando num contexto de preparação para uma maratona, foi algo legal, né? Como se eu tivesse talvez corrido ali uns 30, 32 e não só os 28, pensando em percepção de esforço. Uhum, legal. Então eu vou dar nota 4, vai, para performance. Não vou Legal. dar menos do que isso, mas nota 4. Tá bom, vamos direto então pro último, que eu acho que também não vai ter como ter uma nota muito alta, que é torcida, público, Hum. potencial turístico. Potencial turístico, assim, pra gente que é de São Paulo, eu acho que é zero, né? Mas enfim. Pra gente é zero, pra alguém que vem de fora, legal, Pra mas não quem, é. pra quem vem de fora, eu acho que é bom, porque, cara, a gente tá em São Paulo, a gente às vezes não valoriza tudo que a gente tem aqui, né? Mas, assim, o cara que mora em Uhum. outra cidade vem pra São Paulo e fala, pô, vou aproveitar pra ir em restaurante, vou no teatro, vou no Sim. museu, acho que vai, aproveita mais que a gente.
Na verdade é essa. Sim, com certeza, é verdade. Muitas vezes faz coisas que a gente nunca fez, né? Vai em lugares que a Exatamente. gente nunca foi. Exato. E, André, péssimo, né? Nesse aspecto de torcida marginal é horrível. Você fica correndo ali, olhando sei lá, para parede, né? Para o rio, não vê nada, vê os carros na faixa que está liberada. Então, nesse sentido, é ruim. Eu vou dar nota 3, tá? Fechou. Para esse Faz sentido. aspecto, porque na chegada ali, perto da chegada, tem um pessoal ali torcendo. Eu achei que a organização aí também não entra nesse tópico, mas tinha lá com um batuque japonês lá, uma percussão, então Uhum. foi interessante, tinha música em alguns pontos, isso acabou motivando um pouco, mas de torcida, assim, é bem ruim, assim. Então eu vou dar nota 3, unindo torcida e potencial turístico para a prova, não para gente, mas para quem vem de fora. E aí a nota média aí da prova foi nota 4. Achei bem justo, bem Justo, ok. justo. É uma nota boa, cara. Uma nota boa. Uma nota Bom, boa. então, uma coisa que eu acho legal falar, assim, prova. Agora vamos falar da parte de prova preparatória, né? Que eu acho que é até mais interessante do que avaliar a prova em si. Uhum. Uma coisa que eu acho muito legal, que a gente nunca foi tão bem servido de disponibilidade de provas, tanto em termos de calendário, então tem as maratonas agora do meio do ano, que geralmente são. Geralmente temos provas aí no Brasil no inverno, né? Então, para quem está Uhum. se preparando como você, para a Maratona do Rio, Maratona de Florianópolis, né? No seu caso, Uhum. Florianópolis, essa época do ano já começa a ficar um pouquinho mais frio e temos aí estrategicamente essas provas preparatórias. Então, usando o seu exemplo, Murilo, que Uhum. você pensou quando você se inscreveu nessa prova? E aí, assim, fale sobre isso, sobre se usar essa prova como prova preparatória. Perfeito, André. Quando eu me inscrevi para a Seven Run, os 28 quilômetros, eu pensei primeiramente em data, né, para fazer uma prova assim preparatória. Então, não adiantaria nada eu fazer 28 quilômetros lá no comecinho do meu ciclo, né, para Uhum, maratona, no momento em que talvez eu ainda estivesse fazendo ali 16, 18, 20 quilômetros. Seria uma prova muito longa no momento errado da minha uhum, preparação. Então, encontrei a prova ali da Seven Run, os 28 quilômetros, e fui olhar ali quando que ela cairia dentro da minha preparação para a maratona que vai ser no dia 28 de junho, a maratona de Florianópolis. E eu falei, não, legal, nessa época eu já estarei fazendo treinos longos muito próximos, né, dessa distância, né, um pouco mais, um pouco menos, então vai se encaixar bem essa distância. E aí, André, a principal razão pela qual me inscrevi nessa prova foram duas, na verdade. Uma foi testar a estratégia de prova, testar o ritmo que eu quero manter na maratona. Ah, Então, não legal. Essa foi é uma uma dúvida que prova eu que tenho. eu, não foi uma prova que eu falei assim, vou pro limite nesses 28 quilômetros. Poderia fazer isso? Poderia. Seria um desgaste muito grande, tendo em vista a distância? Seria. Talvez minha recuperação pós-prova teria que ser ainda maior, né? Então, talvez não fosse o mais adequado para os meus objetivos, etc. Então, meu objetivo foi testar o ritmo da maratona, ver como eu me sentiria e pensar assim no final, bom, mantive esse ritmo, conseguiria correr mais 14 quilômetros nele, né? Como que eu me senti? E então funcionou muito bem nesse ponto. E outro que eu acho que é um dos principais, que é você testar, né? Toda a sua rotina de hidratação, de suplementação pré, intra e pós-treino, né? Legal. Ou prova, melhor dizendo. Então, colocar em prática tudo aquilo que você faz ali nos treinos, mas num cenário de prova. Ah, Murilo, mas o que isso difere? Difere de muitas coisas, né? Primeiro, o horário que você corre, né? É um pouco mais cedo do que usualmente eu faço os meus treinos longos, então testar ali meu café da manhã, o momento certo de ir ao banheiro, testar, por exemplo, ao invés de correr com minha mochila de hidratação, carregando ali 2,5 litros de água, sem correr nada e usando hidratação da prova, fazer todos esses testes e ver se eles estão indo ali bem, né? E se eu vou conseguir realizar isso também no dia da minha maratona. Legal, Murilo. Então, só para entender, então, você falou, mas só para a gente pontuar aqui. É uma Uhum. dúvida relevante. Não é quando a gente fala em prova preparatória, não necessariamente você vai nessa prova buscar o seu recorde pessoal. Tudo bem que
28K é uma coisa que as pessoas não falam qual é o seu RP no 28. Acho que as pessoas em geral não têm esse número na cabeça, né? Mas assim, você não foi pro talo e você como treinador, de forma geral, não recomenda que a pessoa vá necessariamente pro talo numa prova preparatória. Exato, André. Na verdade, assim, quando a gente fala em prova preparatória, a gente pode fazer de ambas as formas, tá? A gente pode fazer a prova para simular um ritmo que você quer manter na sua prova-alvo, sua prova principal, seja um ritmo constante, seja uma estratégia de ritmo progressivo, da forma que você estiver ali pensando. Então, você pode usar para testar isso, ou você pode ir para o limite, para o seu máximo mesmo, para depois você tentar extrapolar esse resultado para tentar identificar qual ritmo você vai conseguir manter na sua prova-alvo. Quando eu falo em provas-alvos ali de 5, 10 quilômetros, eu acho interessante ter uma prova preparatória para você fazer no limite, né? Para você ter. Então, sei lá, você está treinando para uma prova de 10 quilômetros, você faz uma de 5 ali no limite mesmo. Então, para a gente tentar extrapolar o resultado, né? E aí eu acho que vale a pena, porque a recuperação pós 5K no talo é diferente, é mais rápida. Então, isso não vai comprometer tanto os seus treinos subsequentes. Perfeito. Então, é legal. Então, vamos supor, você quer fazer uma prova de 10K ali, sub 40, por exemplo. É um cara que está correndo forte. Ele vai lá e faz os 5K dele para 21 minutos. Putz. É lento. Vamos rever os objetivos, tá lento. Agora o cara foi lá e fez para 19 baixo. Opa, peraí, é um ritmo viável, tá no limite, mas dá. Agora ele foi lá e fez em 18,50. Opa, tá legal esse pace de essa meta para fazer sub 40 nos 10 quilômetros. Então é isso. Então vai nos dando uma ideia de qual a capacidade física desse indivíduo e o que ele vai poder entregar no dia da prova alvo dele. Agora, quando a gente fala em distâncias maiores, André, 21 quilômetros já se enquadra, e a maratona principalmente, as provas preparatórias, a não ser que você pode colocar também uma prova de 5, de 10 quilômetros no limite para tentar fazer quantificação de zonas de treinamento, de também extrapolar para ritmo de prova e etc. Mas quando a gente fala em distâncias mais longas, então para uma meia maratona, provas de 14, 15, 16, 12, ou ir para maratona, provas como eu fiz, né, de 28 quilômetros, é mais interessante, principalmente pelo fato de que você vai necessitar de uma recuperação muito grande depois, se você for fazer essa prova no seu limite, é mais interessante você utilizar essas provas para testar a sua estratégia de alvo e não fazê-las no seu ritmo máximo. Isso às vezes pode parecer, não sei, para quem nunca treinou para maratona pode parecer um pouco estranho, mas quando a gente fala de maratona, né, a gente sabe que muitas vezes você tá bem no 30 e no 35 não é que você não tá tão bem, você tá morrendo. Então assim, a coisa, embora seja uma prova longa, a gente sabe que a grande maioria das pessoas vai quebrar ali, quer dizer, não é que a grande maioria das pessoas vai quebrar, mas quem quebra, geralmente quebra nessa ali a partir dos 32, 33, 34, 35, às vezes a pessoa quebra no 40, no nível que às vezes até, será que eu vou conseguir completar? Então assim, porque você entra em fadiga e tudo pode acontecer muito rápido, né? E eu acho que, e aí é isso, assim, você fazer uma prova de 28 e falar assim, nossa, mas eu tô super bem, acho que dá até para apertar mais para maratona. Não necessariamente. Porque querendo ou não, né, de 28 para 42, a gente tá falando ali de 14 quilômetros, né? É bem significativo. É bem significativo, né? É muita coisa, né? E eu acho que, mas enfim, eu acho que isso é uma coisa individual, né, Murilo? Acho que decidir ir no talo ou não, acho que tem muito a ver também com o desejo da pessoa. Às vezes a pessoa fala, eu quero fazer meu RP aí na meia e eu vou fazer no meio de um ciclo para maratona. Tudo bem, né? Sim. E há uma coisa que acontece também que é muito interessante, eu escuto ouvir muito isso, eu escuto isso com certa frequência, escuto ouvir é complicado. Eu escuto as pessoas falam assim, pô, meu RP da meia foi a primeira metade da maratona, né? E isso acontece muito no contexto de pico de treinamento. Pico de treinamento. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, Murilo. Acho que isso é um outro ponto interessante. Já tem um episódio sobre polimento. E aí, esse é um ponto. Assim, você faz polimento para uma prova
preparatória, isso acho que é um tema interessante. Aham, exatamente. Quando você estava falando, eu estava pensando em falar sobre isso em alguns outros pontos, né? Eu concordo, eu acho que é muito individual, né? Você decidir se vai fazer uma prova para o seu máximo, ou vai utilizá-la para testar a estratégia de prova-alvo. Vai da conversa também desse atleta com o seu treinador, né? Entender os seus objetivos, etc. Mas é muito importante que, tomada a decisão de como você vai fazer essa prova preparatória, você alinhar os seus treinos para esse contexto, né? Sim, É, eu, como fui testar ritmo de prova-alvo, um ritmo mais lento do que eu conseguiria manter numa prova de 28 quilômetros se eu fosse para o meu limite, eu não fiz eu não fiz período de polimento, né? Eu não fiz ali o decréscimo de volume de treino 2 semanas aproximadamente antes dessa prova de 28 quilômetros. Exatamente também, André, porque eu quis realizá-la num contexto de fadiga prévia, para ter ainda uma certeza maior de que eu conseguiria entregar esse ritmo nos 42 quilômetros. Então, eu não legal. quis chegar lá 100% descansado, porque isso talvez fosse um viés na minha análise, né? Porque eu tô super descansado, aí chego lá e falo, não, terminei super bem. Mas é aí, são 42, como que vai ser nos 42 quilômetros? Então eu Legal. quis mesmo, propositalmente, correr com uma fadiga prévia, tá? Então fiz uma semana forte, uma semana de treinos intensos, volumosos, e não fiz polimento para essa prova, tá? Você Agora, não botou nenhuma se... semana regenerativa na semana da prova. Não, Você eu fingiu que. coloquei depois. Então, Eu fingi que... foi meio que um treino longo de luxo ali. Perfeito, exatamente. Exatamente isso, tá? E aí foi uma decisão pensada, né? Uma decisão ali que eu refleti sobre e tendo em vista esse motivo que eu falei, eu decidi fazer dessa forma, né? Agora, se a pessoa vai fazer ali para bater o seu RP, que eu acho que pode ser uma decisão, né? No meio de um ciclo preparatório para uma prova específica, eu acho importante você fazer um período de treinamento, acho importante você respeitar um tempo de descanso pós-prova, então fazer uma semana regenerativa, eventualmente até duas, dependendo do impacto, né, e da duração que essa prova preparatória vai ter em você, né? E é isso, acho que o mais importante é tomar a decisão de como fazer essa prova preparatória, alinhar os seus treinos para essa realidade, para que você não saia prejudicado aí nessa história toda. Legal, Murilo. Um Uhum. outro ponto que eu acho que é relevante, que é assim, a gente já falou isso aqui em outros momentos, a gente falou isso no episódio sobre meia maratona e no episódio sobre maratona, que às vezes as distâncias na corrida, aquela coisa, né? Ah, quem corre 15 corre 20, quem corre 21 corre 42. Isso é um incremento de distância brutal, né? A meia maratona para maratona é uma distância muito grande. Então eu Sim. acho que, mais uma vez, essas distâncias intermediárias acabam até acalmando, assim, sei lá, um corredor um pouco mais ansioso ou Uhum. aquela pessoa que tem. Que existem vários tipos de pessoa, né? Eu percebo Uhum. isso, assim. A pessoa que fala, nossa, 42, animal, vou conseguir e tal. Aquela pessoa que é mais empolgado, assim, mais destemido, mais Uhum. ambicioso. E aí aquela Uhum. pessoa que fala assim, Jesus amado, eu não consigo nem imaginar o que é correr 42. E Uhum. então, nesse contexto, o cara correr 28, correr 30, às vezes ele vai falar, não, beleza, calma. Eu já corri 30, eu já corri 28. Ou seja, eu já fiz 3/4, vamos dizer assim, do que eu teria que fazer para correr uma maratona. Então, eu acho que a parte mental é muito importante, né, Murilo? E só um adendo em relação a isso. Eu mesmo, fazia um tempo assim que eu não fazia uns treinos um pouquinho mais longos, né, por vários motivos. Uhum. Mas agora, chegando perto aí da meia maratona, sábado passado eu fiz um treino de 19. E eu corri num ritmo relativamente tranquilo, assim, mas eu lembro que no finalzinho ali, nos últimos 4, 5, eu falei, caramba, tô sentindo um negócio aqui que eu não sentia há um bom tempo, com aquela fadiga periférica, né? Que a gente falou que aquela. E isso é uma coisa que você precisa se Sim. acostumar, né? Não é uma Uhum. coisa. Imagina, eu já corri maratona, já fiz treinos de 32. E eu senti, assim, não em termos de frequência cardíaca, nada disso, mas assim, eu senti e falei assim, pô, é assim que é uma corrida um pouco mais longa. Então acho que a prova preparatória também, para você se reacostumar, é interessante, né? Com certeza, André. E assim, a gente tem muita sorte, né? A gente que mora aqui em São Paulo
de ter à nossa disposição essas provas com distâncias tão diferentes, né? A gente já comentou isso em outros episódios. Antigamente, a gente só tinha as distâncias clássicas, né? Era muito raro você ter uma prova com distâncias assim que fugiam dos 5, 10, meia Uhum, maratona e maratona, com exceção, é claro, da tradicional São Silvestre, da Volta da Pampulha, algumas uhum, outras assim provas muito específicas, mas era muito raro. E hoje em dia a gente tem muito, né? Cada vez mais. E eu acho que é isso. São as organizações de eventos, de provas, entendendo essa necessidade e colocando essas provas à disposição dos corredores. Eu acho excelente, porque, como você falou, é um salto muito grande, dos 10 para os 21, dos 21 para os 42. Essas provas intermediárias deixam o atleta mais seguro, né? Mais uhum, confiante. Então, poxa, foi muito mais interessante para mim, né? Realizar uma prova de 28 do que fazer uma meia maratona, né? uhum, uhum. Para a minha preparação para a maratona, né? Querendo ou não, são 7 quilômetros a mais. É É um aumento coisa. significativo. É coisa. Então, foi legal, entendeu? Foi muito bom ter essa prova e casou perfeitamente com o meu ciclo. E deu friozinho na barriga, não? Deu, foi legal. Eu terminei bem, assim, não bem, né? Porque, como eu falei, eu tive uma recaída Uhum. de saúde ali, acabei tendo que ter uma semana bem leve de treinos depois para me recuperar. Mas eu fiquei feliz, assim, com o ritmo que eu consegui manter, pelo menos até o 24º, 25º quilômetro, onde eu ainda estava me sentindo bem, consegui manter super bem, com a estratégia de suplementação de hidratação, mas dá um frio na barriga, né? Você sabe que você tem mais 14 quilômetros pela frente ali, mas foi um frio na barriga bom, assim, eu acho que me Sim. passou bastante confiança e me sinto pronto para realizar, ainda não pronto, ainda tem um período ali de treinamento ainda, mas me sinto confiante para os 42 quilômetros e eu tenho quase certeza que vai dar tudo certo, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora da casinha ali que me atrapalhe. E fazia tempo que você não corria uma prova dessa distância, né? Fazia, sim. Sim, de 28 quilômetros, na verdade, eu nunca fiz na vida, né? Nunca tinha feito uma Legal. prova de 28. E o que você achou da distância, assim? Tipo, o Uhum. que você Eu achei. achou? Pode falar. Não, eu achei bem interessante ter feito essa distância, André. Até foi engraçado que quando eu passei pelos 21 quilômetros, nem me dei conta de que eu tinha acabado de fazer uma meia maratona, né? Que já é uma distância bem significativa. Pô, E muito. depois eu pensei, falei, putz, caraca, passei pela meia maratona batida, assim, né? Tipo, até desrespeitei a distância, né? Deveria ter parado ali, refletido e falar, caraca, fiz uma meia maratona agora, né? Uhum. E fui seguindo, assim. Eu gostei bastante da distância, eu achei que foi uma experiência bem interessante ter feito os 28 quilômetros. Como você falou ali, eu gostei do termo, foi um treino longo de luxo, né? É, Uhum. ter tido uma estrutura super boa ali para me acompanhar num treino longo foi ótimo. Acho que a grande maioria de quem faz uma prova dessa tá buscando uma preparação para uma maratona, né? Acho que dificilmente Uhum. eu não sei se você conversou com o pessoal que estava lá, ou você teve a percepção de que o pessoal estava no talo mesmo. Acho que a grande maioria estava se preparando, né? Sim, eu notei isso. Eu acho que ali para as provas, os 7 para os 21, acho que tinha mais gente indo ali pro talo, pro limite, para RP, mas agora para os 14, acho que tinha muita gente se preparando para 21. Uhum. E É, para os 28, eu não conversei com as pessoas, mas tive essa percepção, sabe? Para percepção. os 28, eu acho que 90% das pessoas ali estão treinando para uma maratona, ou são pessoas que, de repente, até colocaram essa prova como alvo ali, são pessoas bem cautelosas ali, talvez na Uhum. progressão de ritmo, de provas-alvo, né? Talvez alguém que já tenha feito ali umas 2, 3 meias maratonas, e aí fala, não, vou fazer uma de 28 agora, vou fazer um ciclo preparatório para esses 28. Pode ser, mas eu acredito que a maioria das pessoas estão ali mesmo para treinar para suas maratonas. Legal, Murilo. Antes da gente continuar, eu quero convidar todo mundo que está ouvindo aqui a seguir a gente no Spotify. Isso é uma métrica muito importante para a gente e para quem fizer isso vai receber lá a notificação, olha, saiu episódio novo. Então acho que se você nos acompanha no Spotify, que eu sei que a grande maioria das pessoas não deixa de seguir a gente por lá, para quem acompanha pelo YouTube, dá aquele joinha no vídeo, fortalece demais, o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e espalha para mais pessoas. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, também outra métrica que é fundamental para a gente. Quero convidar a todos, gente. Tem tido um discreto aumento no número de comentários e eu adoro cada um deles. Pra gente é muito bom, até críticas. A gente já recebi uma ou outra. Por enquanto foram poucas, mas pode criticar. Eu vou tentar
de verdade fazer uma reflexão, se tem coisa que tem para melhorar, ou se eventualmente tiver falado alguma besteira, ninguém é perfeito. Então comentem, isso é muito, muito legal mesmo, assim. Compartilhe esse conteúdo com aquele seu amigo corredor, manda no grupo da corrida, isso aí, manda no grupo da família. Isso aí ajuda demais a gente. Para aquelas pessoas que realmente gostam do que a gente faz aqui, para aquelas pessoas que acham que a gente merece, a gente tem o nosso Apoia-se. Não vou me alongar hoje sobre o Apoia-se. Me alonguei no episódio sobre treino intervalado. Mas temos episódios secretos para os nossos apoiadores. O Murilo aí no meio do seu ciclo de maratona. Para quem quer saber tudo sobre o ciclo de maratona do Murilo, a gente tem episódio. Tem episódio também sobre as tendências da corrida no Strava. Então são 2 episódios bônus muito legais, episódios completos, como esse, né? Sobre outros temas. Geralmente a gente grava e fala, putz, ficou tão legal, queria abrir para todo mundo, mas a gente tem que privilegiar os nossos apoiadores. Então, perfeito. São esses os recados. E hoje a gente tem um recadinho extra, gente. A gente está aí num esforço de entender cada vez mais o nosso público. A gente fala, 1.000 pessoas ouviram o episódio. Quem são essas 1.000 pessoas? O que elas querem? Né? Então a gente teve a ideia aí, o Murilo teve a ideia, que é uma ótima ideia, da gente criar um questionário. Né? Então se você puder dedicar pouquinhos minutos, quantos minutos, Murilo? 2 minutos para responder? Acho que até menos, André. Até acho que menos, um minutinho você responde tudo. Um questionário, rapidinho. Google Forms, né? Que a gente vai botar. Isso. Vou botar aqui na descrição do episódio. Se você puder, a gente fica muito agradecido. Qual que é a ideia aqui, gente? É entender vocês. Vocês acham, o que vocês acham da duração do episódio? Vocês preferem convidado ou preferem que a gente... Então, assim, entender o nosso ouvinte, para que a gente possa levar um conteúdo relevante cada vez melhor para vocês. Perfeito. E se por acaso a gente não conseguir colocar o link na descrição, colocar e não der para clicar, alguma coisa assim, vai na nossa bio, a gente vai colocar lá o link, tá? Se no Instagram, por acaso né? não aparecer. Isso, no Instagram. Aliás, se por acaso não aparecer na descrição aqui. E lembrando que a gente vai sortear uma caneca, certo? Dentre os ouvintes aí que responderem a este questionário, né? Claro que a gente não consegue mandar caneca para ouvintes que moram fora do Brasil, então se você mora fora do Brasil e quiser responder, a gente agradece muito. Fora de São Paulo mas também, né, Murilo? Fora de São Paulo, vamos tentar, André, a gente consegue, via Sedex, eu me comprometo aqui que eu mando. Beleza, combinado. Então, Brasil, se você estiver no Acre e você for sorteado, eu vou mandar a caneca para você. Legal. Vamos torcer, nada contra o Acre, mas vamos torcer para não ser do Acre. Não, brincadeira. Aliás, esqueci de falar do Instagram, Murilo. Gente, eu olhei hoje, a gente tá com 3.900 e alguns quebradinhos. A gente vai chegar em 4.000 seguidores, mas eu tenho certeza que a gente pode mais, tá? Nós estamos em maio. Será que a gente chega em 10.000 seguidores no Instagram até o final do ano? Então, se você escuta o podcast e ainda não nos segue por lá, sigam. Isso ajuda demais, gente. A gente está em busca de patrocínio e essas métricas são muito importantes pra gente. Então, se você gosta do que a gente faz aqui, nos sigam por lá e lembrem-se, a gente tem conteúdos exclusivos por lá que vão além desse podcast. É isso aí. Legal. Murilo, agora eu quero entender um pouquinho como que você estrutura para os seus alunos. Então, assim, o cara que vai fazer um ciclo para um 5K, um ciclo para um 10K, qual a distância? E se você, por exemplo, uma dúvida que eu tenho, para uma maratona, você chega a botar 2 meias ou uma meia e uma dessas de 28, 30, como que você costuma estruturar? Então, para o 5, para o 10, para a meia e para a maratona. Perfeito. André, para os 5 quilômetros, se aquela pessoa já é bem experiente nos 5 quilômetros, vai buscar um RP, etc., a gente até pode fazer uns 5 quilômetros mais forte no começo da preparação, para a gente tentar balizar ali como que está o atual nível de condicionamento físico desse corredor, né? E depois a gente prever ali zonas de treinamento e aprimorar para chegar no RP ali como prova-alvo, né? Mas a gente não tem provas menores do que 5 quilômetros, né? Então, 3 quilômetros, 4 quilômetros é muito difícil, eu desconheço. Mas é raro. Acho que tem de 4, mas é muito, muito raro, Então, assim, seria uma outra prova de 5 quilômetros, né? Então, e aí eu não colocaria muito no meio ou no final da preparação, porque seria também um desgaste desnecessário, né? Então, eu colocaria talvez no começo da preparação, ou não colocaria provas preparatórias, e aí colocaria talvez um teste de 3 quilômetros para a pessoa fazer no parque, faz na rua, num lugar tranquilo. Serve bem, né?
serve bem. É claro que não tem aquela motivação de prova, querendo ou não, acaba, para a maioria das pessoas, ajudando, tirando alguns segundinhos ali por quilômetro, né? Acelerando o pace, mas ajuda bastante. O Para teste de 10 3 quilômetros, quilômetros é uma das coisas mais sofridas que existem na face da Terra. Para quem ainda não horrível. fez, nunca vire pro seu treinador e fale assim: olha, eu tô afim de fazer um teste de 3 quilômetros. É Não. terrível. Fique quietinho ou quietinha, não fale nada sobre isso, espere que um dia vai chegar e vai ser muito dolorido. Exato. É. Para os 10 quilômetros, André, aí sim a gente pode fazer provas de 5, de 6, de 7, a gente tem todas essas opções aí a nosso favor. Como eu falei, acho que já é uma distância que permite com que essa prova preparatória seja feita no seu limite, né? Então, acho interessante você fazer no seu máximo, e isso vai dar para o seu treinador, para a sua treinadora, uma ideia melhor de qual o seu potencial para os 10 quilômetros, né? E depois conseguir fazer um bom planejamento de prova para os 10. E aí, 21 e 42 para os 21, pode ser uma prova de 10, aí feita talvez no limite, ou uma prova maior, feita talvez para simular o ritmo que você quer para sua meia maratona. Então, provas de 14, de 16, entre outras. E por fim, para maratona, aí ou uma meia maratona ou provas um pouco maiores como a que eu fiz, também simulando estratégia de prova. E em todos esses contextos, eu gosto muito assim de trabalhar apenas com uma prova preparatória. Não gosto de colocar mais provas preparatórias. Acho pode ser colocado, pensando assim direitinho em qual momento, mas uma prova preparatória é o ideal, é interessante, porque Sim. mesmo que você faça essa prova é, simplesmente para simular a sua estratégia da prova-alvo, né? Então, que nem eu não fiz meus 28 quilômetros no meu limite, no meu máximo potencial. Mesmo assim, o desgaste é grande, né? É uma Sim. prova longa, feita num ritmo mais forte do que eu faço os meus treinos longos usuais, então exige uma recuperação maior, né? Eu tive o percalço ali de ficar doente pela segunda vez, né? Seguida ali. Então, querendo ou não, quando a gente trabalha com distâncias muito longas, um treino para maratona, é normal que de forma aguda ali o nosso sistema imunológico fique um pouquinho mais debilitado, Sim. a gente fica um pouco mais vulnerável para infecções, né? Então, foi o que acabou acontecendo. Então, acho que uma prova preparatória é um equilíbrio legal entre os riscos e os benefícios de se fazer uma prova dessas. Legal, Murilo. Um outro ponto que a gente não falou, que eu acho que, vamos ver se você concorda, que eu acho que a prova preparatória tem também, algumas pessoas às vezes falam assim, pô, cara, 14 semanas, 16 semanas, né, para uma Uhum. maratona. É muito tempo. E aí a pessoa, às vezes, pode ter dificuldade de manter a disciplina, pode ter dificuldade de, eventualmente, pô, ficar esperto na questão da alimentação. Ou pode Uhum. até falar assim, nossa, 16 semanas, achar isso muito desgastante. A prova preparatória, ela coloca ali vamos dizer assim, um checkpoint, assim, um passo intermediário que a pessoa fala assim, não, calma, daqui a duas semanas, daqui a 6 semanas eu tenho essa prova aqui. A maratona tá no mesmo Uhum. lugar que ela estaria, mas a prova preparatória, mentalmente, o cara fala, não, eu tenho que ficar esperto, não vou escapar na dieta, não vou beber demais, porque eu tenho essa prova aqui que eu quero ir bem, porque depois, então, acho Uhum. que mentalmente, aquilo que às vezes a gente fala, né? Numa prova longa, eu sempre fraciono de 5 em 5K, de 10 em 10. Isso ajuda demais, 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 demais. Parece que não, mas faz muita diferença. Acho que a prova preparatória tem esse Sim. papel também. Você não acha, Murilo? Eu concordo plenamente com você, André. Você dividir, né, em degraus ali o seu ciclo preparatório para sua prova principal torna tudo um pouco mais palpável, visualmente mais fácil ali de assimilar. Você olha a sua planilha de treinos e fala, opa, aqui a gente tem um marco importante na minha preparação, né? Então eu concordo, acho que é super importante para essa questão psicológica também. Legal, Murilo. Bom, eu queria é, finalizar aqui com algumas dicas mesmo, assim. Então, assim, sabe, que na verdade são recapitulações que a gente meio que já falou, mas assim, alguns cuidados, assim. Uhum, Entenda exatamente o que essa prova significa na sua planilha, no sentido de olha a planilha como um todo, né? Não adianta uhum, nada. Eu mesmo agora vou correr essa meia maratona, a ASICS Golden Run, e já fui proibido de correr pro talo. uhum, Confesso que eu fiquei uhum, frustrado,
mas os meus dias de corredor rebelde ficaram no passado. Eu falei, tá bom. Uma nova fase do André. Uma nova fase. Então, assim, porque, cara, se você vai, como o Murilo falou, se você vai pro talo numa prova preparatória e isso não faz parte da sua estratégia, você pode se lesionar, você pode se desgastar de forma demasiada, né? Então tem algumas coisas que mostram, né? Tipo uma meia maratona, que você faz ao máximo, coloque aí uns 15 dias pra você voltar assim a uma situação de normalidade, né? Uma prova mais longa dessas, dependendo de como você fizer, às vezes pode ser até um pouco mais do que isso. Então, assim, colocar, assim, ter muita consciência. Então, eu estou fazendo esta prova com tal objetivo. E isso abre espaço para a segunda coisa que eu ia falar, que é aproveitar. Né? Muitas vezes nas nossas provas-alvo a gente não consegue aproveitar, porque quem já correu uma meia ou uma maratona no limite sabe que você não enxerga nada, parece que você entra num túnel de sofrimento e no final verdade. você fala, acabou, foi animal, mas durante o processo ali você não consegue nem ver o que estava acontecendo ao seu redor e tal. E acho que essas provas têm essa capacidade, né? Eu corri a meia do Rio ano passado completamente desencanado com o tempo e foi uma experiência maravilhosa. Então, assim, aproveite também essas provas para se divertir. E se você está correndo 28 pela primeira vez, ou se você vai correr uma meia, está correndo 14, né, no caso da Seven Run pela primeira vez, celebre este momento. Né? Pô, corri 14, que legal. Sabe, assim, às vezes a gente fica... A gente já falou isso aqui tantas vezes, Murilo, que às vezes eu até fico pensando se a gente não está ficando repetitivo, né? Mas a gente vive num mundo em que as pessoas querem correr uma maratona. Cara, calma, tem o 5, tem o 10, tem o 15, agora tem o 14 antes do 15. Aí tem o 21, mas tem o 28, tem o 30, né? Então, assim, pô, é uma oportunidade a mais de, como diria Carlos Dias, saborear cada uma dessas conquistas, cada um desses quilômetros. Então, acho Com que certeza. é muito por aí, assim. Sim. E aí, André, eu acho que um outro adendo legal ali para a gente comentar, fazer, é o principal erro, né, que as pessoas cometem com provas preparatórias, né? Você não entender que a prova preparatória tem uma finalidade específica, ela é um marco pontual no seu ciclo preparatório para uma prova específica, né? Então não adianta nada você chegar lá, abrir a internet, se inscrever em 5 provas e depois mandar para o seu treinador e falar assim, olha, me inscrevi nessas 5 provas durante a preparação para minha meia maratona. Isso está errado, né? Porque, primeiro, muito dificilmente você vai ter disciplina para fazer essas provas de forma leve, como se fosse um treino longo seu, né? Então, provavelmente você vai exagerar em todas elas, ou na grande maioria delas, e isso vai fazer com que a sua recuperação pós-prova seja muito, a necessidade de recuperação seja muito alta, isso vai comprometer os seus treinos da prova específica, né? Perfeito. E se você tiver muita disciplina e conseguir fazer essas provas num ritmo mais tranquilo, provavelmente as distâncias dessas provas não vão casar com as distâncias que você deveria estar fazendo naqueles treinos longos. Então, Sim. vamos supor aqui, no final de semana que a pessoa que está treinando para uma meia maratona deveria fazer 16 quilômetros, ela tem lá uma prova de 10 quilômetros. Ah, dá para correr mais 6 antes, mais 6 depois. Dá, mas logisticamente é complexo. Então entenda que não adianta nada você se inscrever um monte de prova, chamá-las de provas preparatórias e achar que dessa forma, tentando fazer o seu RP em todas elas, você está melhorando o seu potencial, está melhorando a eficiência do seu treino. Não é assim que funciona, né? Então, o mais importante é o ciclo preparatório como um todo, e uma prova preparatória, no máximo talvez 2, dependendo do cenário, mas sempre muito bem analisada, pensando qual é a finalidade dela, em qual momento ela se encaixa, e sempre, de preferência, conversando com um profissional ali, um treinador, para que você saiba direitinho quando inseri-la. Murilo, sabe o que você estava falando, eu comecei a pensar num ponto aqui, que acho que é muito relevante a gente falar isso aqui. A pessoa fala assim, não vou correr pro talo. Beleza, você não vai correr pro talo. Então, você não vai... Quando a gente fala, é um termo que eu uso, né? Mas assim, você não vai dar o seu máximo. Você não vai espremer 100%. Né? Você não vai em busca do seu RP. Tudo bem. Mas isso é completamente diferente entre o talo... Esse é o ponto. Entre o talo, entre o esforço máximo
e a rodagem que você vai fazer num treino longo, visando maratona, tem um monte de coisa no meio do caminho, né? Ah, sim. Então, assim, eu vejo que, assim, eu já vejo muita entrevista de treinadores que acompanham profissionais, eles falam muito da zona cinzenta, né? O que é a zona cinzenta? É aquela coisa ali que tá, que é, não é aquele Z2, ou seja, não é treino leve, e também não é Uhum. aquele treino intenso. É uma Uhum. zona de treinamento intermediária. E o perigo dessa zona é pouco, você desencadeia menos capacidade adaptativa do que um treino mais intenso, né, um treino de qualidade, e Uhum. só que você tem muito mais risco de lesão do que aquele treino em Z2. Então é uma Sim. zona que, assim, de certa forma, eles até evitam, né? A gente precisa fazer um episódio sobre isso, Murilo, que é o método norueguês. Né? Eu começou a falar bastante sobre isso por conta do Ingebrigtsen e tal. E o método norueguês nada mais é do que você fazer esse treinamento polarizado e fugir dessa zona cinzenta. Eles fazem Sim. muita coisa de alta intensidade e muito volume em Z2, mas eles evitam ao máximo esse miolinho aí. E aí, Uhum. cara, eu fico pensando no cara que vai fazer uma prova preparatória, que ele não vai, ou que colocou um monte de prova preparatória num ciclo de maratona, então tem uma a cada 15 dias. Tudo Uhum. bem ele falar assim, não, mas eu não vou correr no meu máximo. Mas muito Uhum. provavelmente ele vai cair no meio ali, nessa zona cinzenta, que não é a rodagem tranquila que você vai conseguir se Uhum. recuperar e depois você fez o longão no sábado, na terça você está lá na pista fazendo treino intervalado. Perfeito. Você faz a sua prova preparatória no domingo e na terça você está quebrado ainda. Porque você, Uhum. não foi no talo. Não foi, mas você está cansado, você está fadigado. Aí você não consegue fazer o treino intervalado. Né? Então acho que É isso. esse é um cuidado, né? Mesmo para essa pessoa que, pô, eu sou muito disciplinado, eu consigo não correr no limite. Tudo bem, mas vai ter impacto. Eu tenho certeza, vou falar isso aqui depois. Depois que eu correr a ASICS Golden Run, que eu não vou correr no talo, eu vou tentar prestar atenção. Eu vou tentar prestar atenção na fadiga. Eu tenho certeza que eu vou ficar fadigado. Eu tenho certeza que, Sim. aliás, já está programado uma semana de recuperação, até porque eu não estou no ciclo de maratona ainda, mas eu tenho certeza que eu vou ficar fadigado. A minha Sim. É. semana depois dessa meia não vai ser uma semana normal. Só que eu tenho tempo, eu vou correr a minha maratona lá em outubro, entendeu? Uhum. É, uma pessoa que está ali no meio de um ciclo de 16 semanas, você perder 2 semanas é muito significativo, né? Sem Sim. contar o Com risco de certeza. lesão. Com certeza, é isso, André. A zona cinzenta tem pouca adaptação fisiológica e muito estresse musculoesquelético, né? Exatamente. Então, Você resumindo é, uma tem que frase que ser, eu. tem que ser usado assim, nos momentos corretos, né? Então, você provavelmente testar estratégia de prova é um motivo legal para você correr nessa zona cinzenta, mas são doses homeopáticas, digamos Uhum. assim. Não é um tipo de treino, não é um tipo de cenário de prova que você deve colocar toda semana ali na sua rotina, porque é muito desgastante. É muito desgastante. Então, é isso. Correr em baixa intensidade é a base da corrida. 80% dos treinos devem ser feitos em baixa intensidade e deixa ali 20% para os treinos de mais alta intensidade. E essa zona cinzenta, com raríssimas exceções, deve ser evitada. Exato. Muito bom, Murilo. Acho que fomos além aí da prova preparatória, acabamos falando aí dessa parte intermediária. Isso daí é uma coisa que a gente pode fazer. Bom, eu já tive umas 3 ideias de episódio aqui ao longo da É, gravação, mas a gente tem que anotar. Porque realmente eu acho que muita gente acaba ficando muito tempo aí nesse. Tem até um termo, né, que não é exatamente isso, mas tem um termo que chama junk miles, né, que é aquele cara que começa a aumentar o volume e não necessariamente começa a ter benefício disso porque está atrapalhando o treinamento de qualidade dele. Né? E a qualidade é muito importante. Quando a gente fala que treinar leve é importante, isso é uma coisa interessante. Quando a gente fala que treinar leve é importante e é muito importante. Mas não uhum, é treinar leve porque treinar leve por treinar leve. É treinar leve para você poder treinar forte quando você tem que treinar forte. São coisas sim, diferentes. Você, sim. se você pegar um cara e falar assim, não, vamos fazer só treino leve, ele vai melhorar? Vai. Mas agora a gente está falando um pouquinho do que a gente falou no treino intervalado. Mas ele tem que ter também ali os seus snacks de intensidade. Senão ele não vai ter o benefício completo. Né? É muito comum, né, André? E eu reparo isso muito na minha experiência como treinador. É muito comum eu ver atletas que exageram
nos seus treinos de rodagem, seus treinos longos, sempre correm ali acima da velocidade que eu recomendo, a frequência cardíaca sempre ali dentro da zona cinzenta, nitidamente, né? E aí, quando vão fazer um treino intervalado, por exemplo, de potência aeróbica, que tem que fazer força, tem que correr forte, eu noto que corre abaixo do que deveria, porque tá cansado, né? Não Aham. é porque tá com preguiça, é porque o corpo não responde mais, já tá cansado. Faz tanto treino que deveria ser em baixa intensidade, em zona moderada, que não tem mais perna para fazer essas intensidades mais altas, né? E daí ou não consegue manter o ritmo, ou mantém por um tempo e quebra no meio do bloco do intervalado, aí tem que caminhar. Isso acontece com muita frequência. Legal, Murilo. Bom, acho que a gente falou bastante coisa, trouxe bastante informação. Muito obrigado. Uhum. Imagina. E uma última pergunta, Murilo. Eu ia finalizar, mas me surgiu essa pergunta. Os Uhum. seus alunos, em média, eles querem fazer mais provas ou menos provas do que você propõe? Você entendeu o que eu quero dizer? Uau, entendi. Nossa, André. Ou você tem os dois Ah, perfis? eu tenho, é bem equilibrado, eu tenho os dois perfis. Tem aluno que eu preciso frear, eu preciso falar assim, olha, chega de prova, porque está se inscrevendo em prova quase todo final de semana. Uhum. E eu tenho um aluno que às vezes eu falo, olha, vamos procurar uma prova-alvo? Entendi. Ah, vamos. Aí eu mando algumas opções, aí não me responde, aí leva um tempo eu cobro de novo, a pessoa, vou ver. Aí às vezes a pessoa Entendi. passa 6 meses sem fazer prova e tá tudo bem, entendeu? Entendi. E tá E ok. obviamente tá tudo bem, né? Tá tudo Isso é um bem, às vezes a ponto. pessoa não quer. Sim, Esse é um ponto. Você não precisa ter uma prova-alvo, você pode só correr, né? Acho que sim. esse é outro ponto interessante. Aliás, eu diria até que talvez seja. Não vou dizer que é mais saudável, mas assim, só que tá tudo bem. Tipo, você não precisa ter uma Uhum. prova-alvo, você pode só continuar correndo. Pô, coloca uma prova. Eu mesmo, eu botei uma. Eu tenho uma prova-alvo esse ano, que é a Maratona de Chicago. Ponto. Tudo que eu vou Uhum. fazer ao longo do meu ano vai ser preparação, treinamento, focando É nessa isso. prova, entendeu? Então, é isso aí. Perfeito. É Agora isso. sim. Maravilha. Então tá bom, Muito bom, Murilo. André. Muito Obrigado. obrigado mais uma vez. Valeu aí por compartilhar a sua experiência e o conhecimento. Valeu. Então, corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá! Até.